Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e este é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, pondo a palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 12 de fevereiro de 2024. O evangelho que a igreja nos propõe, essa segunda-feira, está em Marcos capítulo 8, versículos de 11 a 13. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando ao seu coração, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para a outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, no evangelho de hoje, nós vemos Jesus negando um sinal, negando um milagre para alguém que lhe pedia. Mais do que negar um milagre, Jesus nega o milagre e vai embora. A palavra termina dizendo, o evangelho de hoje termina dizendo no versículo 13, deixou-os e seguiu de barca para outra margem. Para outra margem. Significa, foi para bem longe deles, se afastou completamente da vida deles. O próprio Senhor disse em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por que então no evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículo 11, alguns homens vão a Jesus e pedem um milagre, Jesus nega esse milagre e vai embora, se afasta dele. Qual é o ensinamento desse evangelho de hoje? Queridos, o verdadeiro milagre que Jesus quer operar em nossos corações é a nossa conversão, porque essa conversão vai gerar para nós vida eterna, salvação. Que adianta Jesus multiplicar os pães? Que adianta Jesus curar o cego, abrir o ouvido do mudo, fazer ressuscitar o morto, se depois esse morto que ressuscitou vai morrer novamente e vai ao inferno? Era melhor se ele já tivesse não sido ressuscitado, mas fosse para a glória eterna. De que adianta Jesus curar a cegueira física de um homem se ele permanece cego espiritualmente, permanece enredado na sua vida de pecado, e depois de ter sido curado da cegueira física e viver uma vida de pecado, morre e vai ao inferno? O verdadeiro milagre que Jesus quer operar em nós é a conversão. E os outros milagres, eles só têm sentido de forma que eles sejam um sinal. Como o próprio Jesus diz, um sinal. Sinal de quê? Sinal de que Deus está agindo no meio de nós, de que Deus é poderoso, de que nós não somos nada, que nós precisamos, dependemos dele. Um sinal de que se eu sou nada e dependo de Deus, eu preciso me submeter aos seus mandamentos para depois participar da sua vida. Um sinal de conversão. E é isso que os fariseus não tinham entendido. Na verdade, os fariseus pedem a Jesus que opere um sinal para testar e pôr Jesus à prova. Jesus vê que o coração deles estava fechado. Eles estavam afastados de Deus. Como o próprio profeta vai dizer, o profeta Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É por isso que o evangelho de hoje, Jesus termina entrando na barca e indo para outra margem, para demonstrar assim como aquele coração dos fariseus estava longe de Deus. Eles queriam um sinal. Queridos, os fariseus eram homens que viviam a lei. Os fariseus eram homens que guardavam os mandamentos mosaicos. Os fariseus eram homens que jejuavam, que faziam penitências. Os fariseus eram homens que rezavam, mas pelo motivo errado. Eles rezavam, eles jejuavam, eles faziam penitências para serem louvados pelos homens, para ter um status social e viver disso. A religião para eles era uma verdadeira profissão.
não era um culto ao Deus verdadeiro, não era se submeter à vontade de Deus, mas é fazer da religião uma verdadeira profissão, para daí eles tirarem as satisfações para a sua vida terrena, para a vida que passa. Eram homens cheios de orgulho, de soberba, de vaidade, que gostavam de ser elogiados, gostavam de ser louvados. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, São Pedro diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. E porque Deus resiste aos soberbos, aqui os fariseus se aproximam de Deus feito homem, Jesus Cristo nosso Senhor, e pedem um milagre. E Jesus lhes resiste. Queridos, como eu disse, essa semana estamos começando a quaresma. Quarta-feira de cinzas, iniciamos tempo quaresmal, tempo de penitência. Será que Jesus tem se afastado de nós, entrado na barca e ido para o outro lado da margem? Em palavras mais contemporâneas, será que a gente está longe da vontade de Deus? Às vezes nós somos como esses fariseus. Rezamos, participamos da missa, vamos à igreja aos domingos, rezamos o texto em casa. Mas a nossa vida, a nossa prática de vida, o jeito que a gente fala, as coisas que a gente diz, as mágoas que a gente nutre no nosso coração, o nosso jeito de viver é anticristão. São Francisco de Assis dizia assim: não fale de Jesus com palavras se você não falar de Jesus com a sua vida. A nossa vida precisa ser uma pregação do Evangelho. Outra sentença também de São Francisco, outra sentença franciscana que vai no mesmo sentido dessa, é quando São Francisco diz: pregue sempre o Evangelho, se necessário, use palavras. Ou seja, a sua vida precisa ser um Evangelho. Santa Teresa de Calcutá dizia assim: a sua vida, ó cristão, muitas vezes é a única Bíblia que as pessoas vão ler. A sua vida, ó cristão, muitas vezes será a única Bíblia que as pessoas vão ler. Estamos diante da água ou do fogo? Estamos diante da bênção ou da maldição, da morte ou da vida? É uma questão de escolher. Se eu escolho a bênção, se eu escolho a vida, se eu escolho a água viva do Espírito Santo, a minha vida precisa ser pautada nos valores do Evangelho. Aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, precisa ser pautado nos valores do Evangelho. E a minha energia vital, eu preciso viver para isso. Para quê? Para viver o Evangelho. Para abandonar aquilo que é contrário ao Evangelho. Isso é conversão, isso é busca de conversão. A cada dia tentar adequar a minha vida ao Evangelho. Esse é o mote da quaresma, esse é o motivo da quaresma. Adequar a vida ao Evangelho. Para quando chegarmos à Páscoa, sejamos convertidos, ou seja, sejamos mais adequados ao Evangelho. E assim possamos participar bem da Páscoa do Senhor. Nessa segunda-feira, antevéspera da quarta-feira de cinzas, eu quero te pedir um sinal. No Evangelho de hoje, os fariseus pedem a Jesus um sinal. Agora eu te peço um sinal. E o sinal que eu te peço é que a sua vida seja um reflexo do Evangelho de Cristo. 1 João capítulo 3, versículo 18: filhinhos, não amemos somente com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. A sua vida tem sido reflexo do Evangelho? Vamos pensar nisso. Vamos meditar nisso ao longo do dia de hoje. A minha vida, eu, Fábio, vou meditar. A minha vida tem sido reflexo do Evangelho? Que hoje seja um dia de retiro para nós, para meditarmos isso. Pensa sobre isso. Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.